Então, esse vídeo vai ser sobre educação, sobre os meus pensamentos acerca desse tópico. Deste tópico, já comecei o vídeo logo de cara, menos de 20 segundos, e é um tema relevante, porque está relacionado ao que eu vou falar aqui. Muito espontâneo, porque eu basicamente não penso muito na hora de preparar esses vídeos, vem muito da minha cabeça, direto, e algumas vezes eu sou bem sucedido, outras vezes nem tanto. Saem uns vídeos meio truncados, mas vamos lá. E nesse vídeo eu vou falar que eu já escrevi vários textos sobre esse assunto, é um assunto que me interessa. Eu cheguei a fazer uma faculdade na universidade em que ou você dá aula ou você dá aula. É quase impossível não dar aula em algum momento da sua formação, né? Se você pretende fazer uma formação ou se você já vai direto, né, para a prática, né, profissional. E eu vou falar aqui, já começo, né, pelo próprio título, né? Que eu não sei, eu não me lembro o título, porque faz tempo que eu coloquei como opção para falar sobre esse assunto. Então faz tempo que eu não sei se foi tudo errado sobre educação, acho que foi algo do tipo. E isso, apesar de ser um pouco exagerado, porque não é tudo que está errado sobre educação, muita coisa está. Que eu tenho percebido, não se trata apenas da minha opinião. Muitas pessoas compartilham a mesma opinião, e mesmo se ninguém compartilhasse, se fosse um site meu, eu acredito que tem alguns insights, mais ou menos, né, que eu produzi ao longo desses textos que eu fiz, que eu escrevi. E agora nesse vídeo eu vou tentar colocar a maioria deles, não é muita coisa, eu repeti algumas vezes, eu tenho uma certa tendência de procurar por, assim, esmiuçar detalhes, né, um detalhe do detalhe, aquela coisa que eu não achei, ou que eu pensei depois e achei que poderia ser melhor. Então, como sempre, é mais um vídeo em que uma imagem mais ou menos estática, no caso, né, de uma paisagem campestre, de um lugar que eu costumo ir com frequência para caminhar. E agora também para produzir esses vídeos. Então vamos lá, sem mais delongas, quase 3 minutos. Primeiramente é importante dizer que educação não é o mesmo que sistema tradicional de ensino. Sistema tradicional de ensino é um termo que é usado para o modelo de educação de escola que tem sido imposto não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Ele se baseia, pelo que parece, em um modelo teuto-britânico, ou seja, que foi criado na Alemanha e na Inglaterra, ou Grã-Bretanha, melhor dizendo, e foi criado no século XIX. E ele se baseia, ele tem esse caráter conteudista de passar conteúdos, tem esse caráter também de fazer avaliações superficiais. Ele avalia desempenho com base em provas, e apenas por isso, e também com base nessa avaliação geral, né? Ele parece que ele foi criado para tecer avaliações superficiais em um grande número de pessoas, no caso de, né, seres humanos em idade, né, de formação, né, de desenvolvimento cognitivo e de caráter ou personalidade, que acontece justamente nesses anos, né, da infância e da adolescência. Então, é um modelo que persiste até hoje em vários países, não apenas no Brasil. Ele não está totalmente errado, é inevitável que ocorra a exposição de conteúdos. Isso é uma coisa muito básica, né, do processo, né, ritualístico da educação, que é exposição, né, de conhecimentos, aqui desprezando que o termo conhecimento possa ser usado ou está sendo usado de uma maneira muito variável, ampla, né, especialmente em algumas matérias que algumas pessoas consideram
como muito subjetivas, e isso é até ruim para essas matérias, né? Particularmente das ciências humanas, né? Mas é isso, uma coisa inevitável, né? O conhecimento deve ser exposto, mas existe essa ênfase excessiva no conteúdo e a avaliação é muito superficial, ela não avalia individualmente como deveria fazer, né? E tem outras questões também. Então, primeiramente, a minha crítica se dá que a escola é um termo muito básico, que se refere tanto a um espaço quanto a um método, e que nesse caso, quanto ao espaço, também pode ser relativo. Tem o homeschooling, né, que a escola, ela na verdade acaba se transformando, né, ela acaba se dirigindo para a própria casa, né, dos estudantes. Então é mais uma questão de método, mas que também está atrelado a uma ideia de um lugar em que as pessoas, né, que os seres humanos em anos formativos, em idade de formação, vão para adquirir conhecimento, para desenvolver suas capacidades, para também que suas capacidades sejam avaliadas. Idealmente deveria ser isso, mas não é isso. Você que já estudou, você que está estudando, né, e assim, meio que independe se você tem 50 anos, ou se você tem 70 anos, ou a minha idade, na casa dos 30, ou tem 20, 18, ou até mesmo se você tiver uns 15 anos de idade, você percebe que continua a mesma coisa, não mudou quase nada. O modelo é muito mesmo do que era desde há muitos anos atrás, né, 80 anos atrás. Claro que algumas questões mudaram, principalmente no aspecto assim, pedagógico, tem havido a introdução da tecnologia, mas eu acho que tem algumas questões fundamentais que não estão sendo levadas em conta. Então, o primeiro grande problema do sistema educacional tradicional, especificamente aqui no Brasil, é que ele não leva em consideração a diversidade cognitiva e psicológica dos seres humanos. Muito agora, recentemente, começou a acontecer isso por causa do ativismo da neurodiversidade. Em relação ao autismo, déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, dentre outras condições que são transtornos, né? Transtornos do desenvolvimento, transtornos mentais, psiquiátricos. Só agora que esse tópico começou a ser debatido com mais afinco e alguma coisa começou a ser feita em ambiente escolar. Diga-se de passagem, na minha opinião, não muito bom, né? Um exemplo muito clássico disso foi a eliminação das escolas de educação especial para crianças e adolescentes com deficiências, qualquer tipo de deficiência, incluindo o autismo, que eu considero como um tipo, né, mais complexo de deficiência, porque tem uma variação fenotípica grande e tem também algumas compensações características da condição, que pode se manifestar de maneira muito branda também. É um exemplo assim um pouco à parte, mas ainda assim é totalmente assim, encaixável nessa categoria de deficiências. Então, assim, isso começou muito agora e ainda muito cru, na minha opinião. E começou agora partindo de ainda, se você for numa faculdade de educação, se você acha que aquilo que eles estão estudando é conhecimento, tudo aquilo é conhecimento, é ciência, se fosse você repensava, porque não é bem isso que está acontecendo, né? Não é isso que vocês estará vendo. Por quê? Porque assim, é fundamental se você pretende ensinar seres humanos, se você pretende analisar, avaliar seres humanos, entender que nós somos diversos, primeiramente, e que nossa diversidade, ela não é produto apenas do meio. Nossa diversidade, ela também é produto de nós mesmos. Nós não nascemos todos iguais. E não estou me referindo apenas a pessoas com deficiências e a superdotados, que são extremos. Estou me referindo também a pessoas comuns, sabe? Então, numa sala de aula com 20 alunos, vá lá, no Brasil geralmente a sala de aula tem 30, 35 alunos, muitas escolas, também é um assunto que talvez eu fale aqui, se eu não me esquecer. Você tem uma diversidade de tipos,
e não precisa ser superdotado intelectualmente ou apresentar deficiências ou transtornos. As pessoas ditas comuns, que não se encaixam necessariamente em um diagnóstico, quer seja um diagnóstico não necessariamente ruim, como a superdotação, e não necessariamente bom, como o autismo, não significa que essas pessoas são todas iguais, que apresentam as mesmas necessidades, as mesmas demandas, as mesmas capacidades e os mesmos limites ou limitações. Isso não é verdade. Só que a escola trata desta maneira. Então, toda a suposta ciência, né, da educação que tem sido produzida, né, não toda, mas uma parte significativa dela, até significativa, acredito eu, ela não é inteiramente baseada em evidências, que é basicamente se consiste a ciência. Se basear em evidências, se basear no que é fato, no que é real, no que é percebível, que apresenta padrões verdadeiros. É o básico da ciência. E você não tem isso. Então, a escola, se você tivesse isso, vamos pensar, se você tivesse isso na escola, em todas as escolas brasileiras, ou na maioria das escolas brasileiras, ou já como um plano para as próximas gerações de estudantes e de professores, primeiramente que ia acabar essa história de nota vermelha. Notas vermelhas, recuperação, dependência e até repetência seriam possivelmente eliminadas. Por que seriam eliminadas? Primeiramente que elas não funcionam. As evidências comprovam que não adianta você repetir um aluno. Ele não vai aprender se você repetir. Mesmo se você ensinar muito, porque assim, depende muito do aluno, depende muito das capacidades do aluno intrínsecas, coisas, né, que ele nasce, características potenciais, que ele, assim, que ele nasce com isso literalmente. Claro que, claro que ocorre um desenvolvimento ao longo do tempo, como acontece com todos nós, só que é possível afirmar que é praticamente algo hereditário, que vai se desenvolver. O ambiente influencia, sim senhor, mas a influência não é determinante. Ela é uma influência menor do que a nossa própria biologia, sabe? O nosso cérebro, nossas características intrínsecas. Então, o ideal seria que isso já fosse considerado, isso já fosse aceito como fato, com aquilo, né? Assim, se fosse aceito por aquilo que é, como fato. Infelizmente não é. Então é por isso que você tem a nota vermelha. Por que você tem a nota vermelha? Porque pressupõe-se, né, as faculdades de educação continuam a replicar essa crença, essa mitologia de que todos os seres humanos são capazes, ou pelo menos a maioria dos seres humanos, especialmente aqueles que não apresentam condições identificadas, diagnosticadas, são capazes de aprender no mesmo nível. Eles talvez tenham ritmos diferentes, mas eles aprendem no mesmo nível. Que o que diferencia, né, fulano X de fulano Y é o esforço, é apenas o esforço. Isso está errado. Isso é pseudociência, pseudocientífico. As evidências, que podem ser inclusive evidências que nós podemos perceber, assim, pura e simplesmente, né, assim, observando a nós mesmos, primeiramente, nós podemos perceber que não é assim que acontece. Não é apenas uma questão de esforço. Se fosse apenas uma questão de esforço, você pode ter certeza que nós começaríamos a ter, assim, entendeu? Mudanças significativas disso. E aí porque você tem, por exemplo, tem umas escolas aqui no Brasil, escolas públicas, em que você precisa fazer uma prova para poder ser aceito na escola. E aí, geralmente, as crianças e os adolescentes, os estudantes dessas escolas costumam ter desempenhos muito melhores do que numa típica escola pública brasileira. Por que isso acontece? Pelo simples fato de que já acontece um processo seletivo, já acontece uma seleção de estudantes que provavelmente, muito provavelmente, apresentam médias de inteligência acima da média, ou seja, capacidades cognitivas acima da média, e eles são selecionados porque eles conseguem passar na prova, né? Porque é aquela coisa, né? O mais inteligente, principalmente nesse sentido de aprendizado, não necessariamente em outros aspectos como criatividade e até mesmo racionalidade, ele já está na frente, ele já passa na frente. Né? É igual no caso de concurso público. Né? Você vai fazer um concurso público,
que também está relacionado à ideia de educação, não apenas também de fazer Enem, vestibular. Aquele que já tem capacidades cognitivas acima da média e bem acima da média, ele já sai na frente, porque para ele é muito mais fácil, dependendo, claro, do tipo de capacidade que ele tem. Mas aquele que tem uma capacidade, sim, é aquele aluno nota 10, ele tira notas altas em praticamente todas as matérias, ele tem muito mais facilidade para aprender do que todo mundo aqui. Então, se ele começa a estudar, a mente dele já tem uma capacidade para absorver o conhecimento, mesmo que de maneira superficial, muito mais rápido, do que nós meros mortais que não temos isso. Temos essa capacidade, pelo menos em relação às capacidades de aprendizado, que eu já fiz uns textos diferenciando as capacidades cognitivas nesse sentido mais qualitativo, porque as pessoas costumam pensar que só existe um tipo de inteligência. Aquele menino lá que está naquele programa na X, ele decorou tudo, ele sabe fazer contas extremamente difíceis, pronto, ele é super inteligente. E ele é um exemplo do único tipo de muito inteligente que existe. Não é bem isso, não é bem isso que acontece. Existem outros tipos, não diria de inteligências, mas facetas da inteligência humana, porque eu não gosto muito da parte semântica, da teoria das múltiplas inteligências. Não acredito que existam múltiplas inteligências, só existe uma inteligência, no caso da humana. Também acredito que outros animais também sejam inteligentes, mas não complexamente como é o ser humano. Só que a inteligência humana, ela é complexa e, portanto, ela é multifacetada. Então, existem capacidades específicas. Então não dá para você também dizer que só existe um tipo de inteligência, só existe um tipo de inteligente, que é aquele garoto ou aquela garota com uma média de QI 140 que absorve tudo. Porque muitas dessas pessoas que têm médias de QI acima da média não são muito criativas, e tem pessoas com médias de QI abaixo da média ou na média que são muito criativas, geralmente na parte artística, e isso conta, goste ou não. As artes têm uma influência muito grande, mas eu também parece que assim que você pode encontrar em outras áreas também, é um pouco mais raro. E também tem a questão da racionalidade, que é um tema que eu tenho debatido, que eu tenho falado bastante nos meus textos, que eu devo falar nesse canal também. Então, assim, simplesmente não dá para você dizer que só existe um tipo de inteligência. Só que, olha só, quem é que considera, quem é que acredita nisso? Os professores. A maioria dos professores, querendo ou não, acabam acreditando que só existe um tipo de inteligente. Porque não existe, pelo menos não tenho consciência disso, e parece que não, realmente, uma avaliação qualitativa de cada estudante. Saber quais são as capacidades de cada estudante, os seus limites. Isso não existe. Na minha época, na minha escola, com certeza não existiu. Todo esse tempo que eu estudei, geralmente nós ficamos uns 13, 14 anos na escola. Em todo esse tempo que eu estudei, desde os anos 90, metade dos anos 90 até metade da década de 2000, eu não vi nada disso, essa avaliação pela própria escola. Eu vi algumas vezes professores elogiando, eu tive 2 professoras que me elogiaram, e isso é uma coisa que ficou para mim, que é quanto a algumas capacidades que eu demonstrei, ou pelo menos um desempenho que eu demonstrei em relação a algumas atividades. Diga-se de passagem, extracurriculares, atividades mais no sentido artístico. E eu acabei, no final das contas, indo para esse caminho da poesia. Então, assim, simplesmente o sistema escolar, resumindo, é um sistema arcaico. O sistema brasileiro é um sistema arcaico. Existem escolas alternativas, não acho que sejam muito melhores, mas é interessante pensar que tem umas certas escolas, acho que até Montefiore, não sei se esse é o nome dessa escola, que é uma escola de elite, uma escola particular, um tipo, que aplica um método de ensino, e que o desempenho dos estudantes costuma ser muito bom. E diga-se de passagem, é uma escola que deixa os estudantes muito mais livres, muito mais autônomos do que na escola tradicional. E aí você pensa, como é que eles conseguem ter um desempenho tão bom se eles são muito mais livres, se eles são jogados, assim, mais, de maneira autônoma, dão mais liberdade para eles organizarem o tempo de estudos,
assim, o sistema avaliativo é muito menos rigoroso, ou pelo menos restrito, não necessariamente rigoroso ou excessivamente rigoroso, como eu acho que é no sistema tradicional. Então começa por aí. Então é muito triste, né, constatar que se você tem um filho e o seu filho está estudando na escola, ele não está estudando para ter suas capacidades avaliadas, para ser avaliado, inclusive no sentido para ser encaminhado. Se ele percebe um talento artístico, começar a incentivar nisso. Se percebe um talento na matemática, não faz, sabe, também não tenta. Existe uma negligência muito grande, pelo menos na minha época e pelo que percebo continua, em relação aos estudantes com altas capacidades, altas habilidades, que também não são apenas os estudantes superdotados, né, que são muito bons em matemática, né, ou mesmo em português e línguas, ou aquele que decora, né, memoriza tudo, né? Então, assim, você não tem isso, simplesmente não tem, porque existe essa fixação, principalmente atual, né, na escola atual, em querer resultados iguais, em querer mostrar que a escola, todos os estudantes conseguem tirar notas boas, para a escola, né, atrair mais estudantes. Tem isso também, infelizmente. Olha só cada coisa errada que acontece, entendeu? A escola, ela não deveria estar competindo com outra escola. Escola é para variar. Para variar, olha só a competição, que é uma característica intrínseca do sistema capitalista, e uma competição tola em um espaço, ou melhor dizendo, em um nicho que não deveria estar tendo. Isso eu nem falei, acho que eu nem escrevi nenhum texto sobre isso, deveria. Porque a função da escola não é essa, a função da escola seria avaliar, encaminhar, né, incentivar, e não faz isso. E também tem a questão da diversidade psicológica. Os estudantes são variáveis, né? Os seres humanos são variáveis, nós somos variáveis, nós apresentamos tipos de personalidade diferentes. Mais uma vez, nós nascemos com essas tendências que se desenvolvem ao longo do tempo. O meio tem um papel, o meio nos influencia. Eu, por exemplo, eu acredito que se eu morasse em outro país, talvez eu tivesse me tornado um pouco menos introvertido do que eu sou, sabe? Isso acontece. No caso mais tímido, né? Porque introversão não é necessariamente timidez, é um tipo de sensibilidade diferente, apesar de estarem relacionadas, né? Tem um alto nível de correlação positiva entre elas. Então, assim, no final das contas, sabe, a escola, ela quase que funciona como um ambiente de tortura, porque ela coloca seres humanos que se diferenciam, são diferentes, que apresentam demandas diferentes, e os força a fazer coisas iguais. Então, quando você dá uma nota vermelha para um aluno, e você repete o aluno, você dá uma dependência para ele, ok, o professor faz isso porque ele é obrigado a fazer, mas isso é uma coisa imposta de cima para baixo. Isso não está certo. Com certeza, tem que haver uma avaliação objetiva, né, de quanto que o aluno tem aprendido. Concordo, quanto que o estudante tem aprendido. Mas discordo que essa avaliação ela tenha que ser feita em comparação com outros estudantes. Quer dizer, eu não estou falando que não se deva comparar desempenhos. Também deve comparar desempenhos, só que você não deve concluir que se aquela criança vai mal uma certa matéria, isso só pode ser possível, quer dizer, a única explicação para isso é porque ela é preguiçosa, porque ela não quer estudar. Muitas vezes não é, porque ela percebe uma dificuldade. Eu comentei isso em um vídeo, em um texto, eu escrevi um texto alguns anos atrás, acredito que foi até um site, de que isso é um autoconhecimento, que a escola não está nem aí, a escola não está nem aí para as percepções genuínas, né, que os alunos têm sobre si mesmos, sobre as suas próprias capacidades. Então, se você apresenta dificuldade em matemática, como eu apresentei, por exemplo, isso necessariamente não significa que você não está se esforçando, significa que você tem uma dificuldade, e isso é um autoconhecimento, é uma percepção de limitação.
Olha só, e a escola trata isso como errado. Até hoje a maioria das escolas tratam isso como se, e mais, dizem que é estupidez. Se você não está conseguindo acertar, ou é ir mais à frente, ou é acompanhar a turma, né, a sua turma, em determinada matéria, você é burro. Gente, mas se você não, você percebe uma dificuldade, muitas vezes a percepção de dificuldade ela está atrelada também a uma questão, né, vocacional. Você não gosta daquilo. O não gostar muitas vezes está associado ao não saber ou a ter dificuldade. E não é uma dificuldade de aprendizagem, é algo mais fixo. Porque dificuldade de aprendizagem vem de um contexto de possibilidade de aprendizagem. Se você tem dificuldade de aprendizagem e existem fatores extrínsecos que estão impossibilitando você a aprender melhor aquilo, isso pode acontecer com certeza, isso é uma questão. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, você não consegue aprender, não porque você não está se esforçando demais, é porque você realmente não tem capacidade para desenvolver muito naquela área. E isso deveria ser considerado normal. Infelizmente não é. A diversidade cognitiva, né, intelectual e emocional ou psicológica do ser humano, ambas, né, são negligenciadas em espaços escolares tradicionais. Então agora está praticamente chegando aos 27 minutos e acho que vou ter que fazer um vídeo número 2, né? Então bora para o vídeo número 2.